Que história é essa, Claudião? Que você disse que já recebeu dinheiro da Uber e que a empresa paga a influenciadores. Eu achei estranha a pergunta que um colega me fez no encontro pessoal na noite de ontem aqui em Salvador. Foi quando ele abriu umas publicações feitas principalmente no YouTube com uma fala minha distorcida em que eu supostamente teria dito que a Uber privilegia influenciadores. E é em respeito, em atenção a você que segue o Claudião nas redes sociais, que esse vídeo vai trazer a verdade dos fatos. Exatamente para você não ficar confuso, na dúvida ou até ser enganado por publicações duvidosas. Primeiro, é preciso que você assista esse vídeo até o fim para entender a verdade dos fatos. Saber o que de fato o Claudião disse e o que é fake news que está sendo disseminada através das redes sociais. Segundo que, durante a minha passagem por Natal, em função de um evento nacional de motoristas, eu realizei o primeiro podcast do Claudião. E lá estavam comigo o professor Tiago, do Recife, o Denis Moura, do Rio de Janeiro, e o Evandro Henrique, que é de Natal. Ali, nós abordamos diversos temas, mas principalmente a regulamentação. E falamos da luta travada em 2017, quando talvez você nem fosse motorista ainda, em que fomos a Brasília diversas vezes lutar para que a nossa atividade continuasse permitida no país. Porque um projeto de lei do Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, pretendia praticamente acabar com os aplicativos de mobilidade no país. E foi em função dessa luta dos motoristas, não foi da Uber, foi dos motoristas que convenceram os parlamentares que a gente pôde continuar realizando viagens e a Uber pôde continuar no país. Eu chamo a sua atenção a partir de agora para o trecho do podcast do qual a minha fala foi retirada criminosamente de contexto. Por si só, o que você vai ver será mais do que suficiente para entender a verdade dos fatos. Confira. Só que naquela oportunidade, o Congresso não viu com bons olhos a Uber. Que a Uber tem os lobeiros, né? Tem aqueles que fazem o lobby em prol de interesses corporativos, só que no caso da Uber eu chamo de lobeiros, da mesma forma que eu chamo sindicalistas de sindicaleiros. Sim, sim. Então os lobeiros da Uber, em número de mais de 20, que ela aumentou significativamente em 2017, Sim. numa Era ofensiva uma grande equipe, né? para tentar fazer com que o Congresso derrubasse não aprovasse aquilo ali. Tivemos a sorte de o relator do projeto ser o Daniel Coelho. Isso. Que era, na época era Deputado federal. deputado Lá em federal, Pernambuco. lá por Pernambuco. Um cabra, assim, com uma visão muito ampla. Inclusive, ele comentou o vídeo do Denis aí que viralizou, chegou dele. Ele disse, aquele cara lá, eu lembro dele, hein, e tal. Até comentei com o Denis, Daniel falou, e Daniel acompanha Então, tudo que tá acontecendo, inclusive. Ele modificou aquilo ali e deu um parecer que desmontava completamente Um substitutivo. o PL 28. Né? Na verdade, o substitutivo foi feito no Senado. É pelo Eduardo quando- Lopes, que era o relator. E quando Senador voltou, Eduardo Lopes, lá do Rio de Janeiro. quando voltou para a Câmara, aí caiu na relatoria do Daniel. Daniel, Coelho. né? E o Daniel segurou a onda porque o Zaratini queria aprovar o texto original. Foi. Pois Ele é. queria aprovar o texto original. Então, a Uber é sorrateira porque, dentre outros fatores, o que ela fez? Chamou o Evandro, o Denis, o professor Tiago, Claudião e centenas de outros motoristas de todos os estados brasileiros, pagando a cada um de nós diárias que variavam de 300 a 400 reais, e a gente passava mínimo 3 dias. Teve vezes que a gente teve que prorrogar para sexta e voltar no sábado. Tudo pago pela Uber. Já recebeu o dinheiro da Uber? Recebi porque eu estaria trabalhando e ela pagou, compensou aquele dia. Pagou hospedagem, pagou alimentação, pagou a diária da gente. E tem uma coisa que eu vou dizer que a manipulação dela, Sim. que aconteceu e que me disse foi de dentro da Uber lá em Brasília.
quando a gente estava falando de algumas questões, disse, não, vocês vão ser recompensados. Liguem os aplicativos de vocês, que vocês vão ser É recompensados. mesmo, é? De fato, quando eu liguei o aplicativo, Tava bugado. não, as viagens Então, tava pagando mais. estavam Tava pagando melhores. mais. Tava bugado pra Não, bom. eu não sei Tava se melhor. você sabe. Botou, ela colocou 3 destinos, eram 2. Não, vocês vão usar durante esse período que a gente precisa, vocês vão usar 3 destinos ao Eu não invés de tive 2. nada disso, eu não ia pela Não, Uber. eu te- Sacanagem, eu também não ia pela Uber. Não, eu só fui, na, fui- eu só fui na Cara, Uber, pela Uber eu na primeira ligava o viagem. aplicativo, naquela época, Eu não tinha nada rejeitar disso. pedidos Eu não tinha- era era mal pequeno. visto, né? Não, não, mas... Eu não rejeitava tinha por a isso, corrida. a gente não rejeitava. Só que as viagens chegavam muito mais atrativas, amigo. Moço, eu lembro que eu fiz uma viagem para a Costa do Sauípe, partindo do aeroporto, no Select, que hoje é Comfort, por R$ 232. E hoje, Ela paga para você, vai dar aí, no Comfort, vai dar em torno de uns R$ 130, mais ou menos, por a aí. gente só anda. Então, Mas eles têm 20% para pagar imposto. não, pra dar de mas aumento vamos lá. pro motorista. Mas onde eu quero chegar? Isso, para mim, eu estou trazendo isso à memória, porque é uma prova Sim. de que a empresa, ela faz o que quer, do jeito que quer, Ela com mexe quem com tudo, ela é. quer. Você já viu o Uber Reserve? Sim. Você já viu o deslize que eu printei isso e guardei. O deslize que a Uber comete ali, que ela confessa o crime. Ela diz o seguinte, você tem que ficar online, agora até mudou, é 1 hora antes, É, você tem que ficar online. Deslocamento e ela vai mandar É. a corrida pra... Exato. Não se preocupe, o texto está lá, não se preocupe. Você receberá viagens para chegar ao seu destino. O que isso significa? Manipulação. Quando ela quer Sim. favorecer Ela o favorece. motorista, ela faz isso. Então vamos lá. Resumindo, primeiro ponto, em momento algum, Claudião afirmou que a Uber privilegia influenciadores. Isso não se discute. Segundo ponto, naquela oportunidade, em setembro de 2017, o Claudião não tinha canal na internet, nem YouTube, nem Instagram, TikTok. Terceiro ponto, ficou claro que a Uber, ela pagou todas as despesas de motoristas de todos os estados do Brasil. Ela disse, olha, essa semana você vai ficar à disposição lá em Brasília para a gente tentar reverter o fim da nossa atividade. E por conta disso, os dias que vocês não trabalharem serão recompensados. Então ela pagou entre R$300 e R$400 por dia, além da passagem, da hospedagem, a alimentação, enfim, toda a logística. E afora isso, denunciei a manipulação que a plataforma faz, citando como exemplo o fato do reserve, que ela garante no comunicado que o motorista, 1 hora antes, receberá viagens no destino em que ele tem que estar para atender o cliente que reservou a viagem. E o próprio CEO da Uber já disse numa entrevista para a imprensa global que o algoritmo da empresa foi treinado para privilegiar os motoristas melhores ranqueados dentro da plataforma. Ah, Claudião, mas tem gente postando ganhos aí, ganhos astronômicos em si. Bom, entenda uma coisa, o fato do fulano conseguir o resultado que você não consegue, não significa que ele esteja sendo privilegiado. Significa que ele está trabalhando de uma forma que você ainda não trabalha. Outra coisa que você precisa entender é que esse aplicativo da Uber, esse algoritmo, é um game, é um jogo. E as regras mudam a todo momento. E o ideal é que não fosse assim. O ideal é que o aplicativo programasse o algoritmo para oferecer viagens boas, porque aí não é que todo mundo fosse ganhar a mesma coisa, mas nós teríamos um índice de satisfação muito maior do que se tem hoje. Eu não sou uma referência de resultado extraordinário. Não sou. É porque eu não quero? Não. Mas o meu foco aqui não é ensinar você exatamente como extrair o melhor de resultado em viagens Uber, mas você
usar a Uber para ter resultados que te deem uma outra ou outras fontes de renda. Quem me segue há mais tempo já viu bater nessa tecla várias vezes. Digo e repito, você precisa trabalhar para não depender da Uber. Aí sim, vai ser legal você ligar o aplicativo no dia e da hora que você quiser, ao invés de você ligar o aplicativo, ficar 10, 12 ou mais horas dependendo unicamente dessa atividade. Eu espero que os fatos tenham ficado muito claros para você, pois esse foi o intuito de eu publicar esse vídeo. Se eu conseguir, dá o like e compartilha com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!